Olá pessoal, então vamos continuar aí. Em 31/12/2012, a empresa Serviço e Companhia adquiriu um caminhão por meio de um contrato de arrendamento mercantil financeiro para ser pago em 6 parcelas anuais e consecutivas, no valor de 100 mil cada, vencendo a primeira em 31/12/2013. Sabe-se que o valor presente das prestações na data do início era 462 mil e que se a empresa Serviço e Companhia tivesse adquirido o caminhão à vista, teria pago 470 mil. Nesse caso, a empresa, Serviço e Companhia reconheceu, a gente já viu, né? Olha, o leasing financeiro para o arrendador vai ser contabilizado como o quê? Como um direito, um valor a receber. E para o arrendatário, ele vai estar contabilizado de que forma? No ativo e no passivo. Ou pelo valor do justo do bem, né? Ou ele pode dizer valor de venda, valor justo do bem, ou pelo valor presente das prestações dos dois o menor. Então, se eu tenho 470 e 462, ele vai ficar tanto aqui a dívida no passivo de 462 mil, quanto no ativo aqui 462 mil. Se liga numa coisa, no momento que você faz o contrato de arrendamento de leasing, naquele momento ali não existe despesa financeira, a despesa vai ser reconhecida em linha reta lá com o tempo, certo? Vai ser reconhecida a despesa com o tempo. Não é em linha reta porque não é o mesmo valor. A despesa que é linha reta é no leasing o quê? É no leasing operacional. Que para o arrendador é receita contabilizada em linha reta e para o arrendatário é despesa contabilizada em linha reta. No leasing financeiro vai estar contabilizado no arrendatário o ativo e passivo pelo valor presente, né? Ou pelo valor justo dos dois o menor. Então vai estar tanto no ativo quanto no passivo 462 mil, portanto um passivo no valor de 462 mil na data da aquisição, portanto a alternativa correta, a letra E. Então questão 22 aí, pessoal. Assinale a alternativa que indica o valor do PL da empresa Acerta Quase Tudo SA em 31 de dezembro após o encerramento do exercício conforme balancete. A seguir demonstrado. Então o que é que acontece? Esse tipo de questão, para a gente achar o PL, a gente pode achar através de ativo menos passivo ou através das contas de PL a gente incorporar o resultado do exercício. Vamos fazer através do PL para a gente incorporar o resultado do exercício. A gente vai abrir uma conta aqui, ARE, né, apuração do resultado do exercício, e aí nós vamos ter vendas de mercadoria 45 mil, né, a gente vai ter custo das mercadorias vendidas 23 mil, conta de resultado, a gente tem despesas gerais 30 mil, a gente tem o que mais de receita aí? Receita financeira 8 mil, a gente tem despesa financeira 4 mil e a gente tem despesas com salários 15 mil, certo? Beleza, aí fiz isso aqui, deu 45 com 8, 53 mil. E do lado de cá, 3 e 4, 7, 5, 12 a 1, 1 e 2, 3, 3, 6 e 1, 7, 72 mil. Que isso vai dar um resultado negativo, um prejuízo de quanto? De 19 mil. Beleza, né? Prejuízo de 19 mil. Aí a gente vai achar o PL. Você, né, sabe tudo, aluno de Silvio Sandy, vai achar esse PL. Aí chega lá, bota, né? Capital social, 45 mil, certo? Aí vem reserva legal, 5 mil, 50, né? Beleza. Aí o resultado do exercício foi um prejuízo de 19 mil. Aí quando você faz essa conta aqui, 50 menos 19 dá 31. 31, não tem aqui resposta de 31. Aí você podia ficar nessa dúvida, e agora? Aí o que é que eu faço? Pessoal, não tem a resposta, porque é o seguinte, essa conta aqui, lucro a distribuir, certo? Lucro a distribuir é sinônimo de dividendo a pagar, né? Essa conta, o mais correto seria classificá-la no passivo circulante. Entretanto, bota uma coisa aí na sua cabeça. VUNESP só trata essa conta como conta de PL. Então, lucro a distribuir, PL. Ah, certo. Então, esse lucro a distribuir no valor de 10 mil é conta de PL e vai fazer com que o PL fique de quanto? De 41 mil. 41 mil, a gente achou a alternativa correta aí, pessoal. Letra C, né? Letra C, 40 mil, o resultado da questão. Então, vamos voltar lá para mais uma, né? Essa questão aí, uma questão de interessante, essa questão de fluxo de caixa foi a questão mais difícil que já teve de fluxo de caixa. Essa não foi, né, da VUNESP. Essa foi a questão que caiu na Cefaz Pernambuco. Cefaz Pernambuco 2014.
Então vamos lá, a empresa Produto e Serviço publicou os balanços patrimoniais e a demonstração do resultado para o ano de 2012, os quais são apresentados a seguir. Aí ele me dá isso aí, um balanço, uma DRE. Aí vem, durante o ano de 2012, a empresa não vendeu investimento nem máquinas e equipamentos, não liquidou empréstimo e não pagou as despesas financeiras incorridas. O valor registrado nas contas a receber se refere à venda dos terrenos e o valor registrado em contas a pagar corresponde à compra de ativos imobilizados. O valor em reais correspondente ao caixa da atividade de investimento. Pessoal, caixa da atividade, olha, eu acho que vai cair uma questão teórica, mas coloquei essa questão prática pra gente voar abaixo aí. Só se liga aí, ó, atividade de financiamento, que você tem que tomar cuidado. Se você toma um empréstimo, você está sendo financiado, certo? Você pagou empréstimo também de atividade de financiamento. Se você pega e vende ações de sua empresa, atividade de financiamento, comprou ações de sua empresa e atividade de financiamento, mas toma cuidado com esse aí. Venda de ações, de títulos patrimoniais próprios. Isso é fluxo de caixa da atividade de financiamento, certo? Investimento. Se eu emprestei dinheiro, é investimento. Né? Se eu recebi esse principal investimento. Se eu comprei, por exemplo, um imobilizado, né? Imobilizado, comprei investimento. O investimento que quando eu empresto dinheiro, é investimento. Quando eu tomo dinheiro emprestado, é financiamento, certo? Quando eu compro ações da minha empresa ou vendo ações da minha empresa, é financiamento. Agora, se eu comprar ações de outra empresa ou vender ações de outra empresa, vai ser investimento, certo? Beleza. Aí ele quer saber o cálculo, o valor do investimento. Aqui a gente vai pegar, né? O que é que vai acontecer? Tem, ó, investimento... 28 mil foi para 72 mil. Toda vez que tiver as atividades de investimento, vão estar aqui, ó. A parte operacional vai estar aqui e a parte de financiamento, né? Normalmente a parte de financiamento vai estar nessa parte aqui. Se você tiver empréstimo, se tiver alguma coisa, vai estar, empréstimo é financiamento, claro. Mas vai estar entre passivo circulante e passivo não circulante. Mais o investimento está aqui. Então vamos lá. Investimento foi de 28 mil para 72 mil. Aí o que é que eu tenho que ficar atento quando tiver investimento numa questão de prova, para ver se não tem equivalência patrimonial na DRE. Porque se tiver equivalência patrimonial, ela atualiza esse valor desse investimento. Tem equivalência patrimonial? Tem. Resultado com equivalência 12 mil. Então isso aqui está disfarçado, isso aqui está indo de 28 com 12 para 40, fluxo de quê? De uma atualização, fruto de receita com equivalência patrimonial. Agora, de 40 para 72, aí não, aí foi fruto de quê? De uma aquisição de investimento. Ah, certo. Então, houve a aquisição de investimento no valor de 32 mil. Se houve aquisição, você gastou dinheiro, né? Beleza. Máquinas e equipamento. Ó, que outro perigo aqui, ó. Máquinas e equipamento. Máquinas e equipamento, você olhando assim, ele disse que não vendeu máquina, fica parecendo que você comprou máquina no valor aí dessa diferença de 168 para 364, ou seja, 194, né? 196, perdão. 196 de compra de equipamento. Só que não é. Por quê? Você tem que ficar esperto. Porque, olha só, quando tem imobilizado, o normal é que tivesse o quê? Depreciação acumulada. Era o normal. Ó que sacanagem. Eles pegam, contabilizaram máquina e equipamento pelo valor líquido. Como pelo valor líquido, Silvio? Você sabe isso. É só você olhar aqui no balanço patrimonial que tem aqui, ó, despesa com quê? Com depreciação. Se tem despesa com depreciação de 24 mil, era para essa depreciação acumulada estar aqui. E não está, então foi contabilizada pelo valor líquido. Ah, certo. Então isso significa o quê, Silvio? Isso significa que esses 364 era para estar um valor maior. A compra foi mais. Esse valor ali, ele foi diminuído em quanto, pessoal? Ele foi diminuído em 24 mil. Então o valor que era para estar aqui não era 364, era 388. Tá 364 porque diminuiu a depreciação ali, certo? Ah, certo. Então quer dizer que foi de 168 para 388. Então houve a aquisição de máquinas no valor de quanto? De 220 mil. Houve aquisição de máquinas no valor de 220 mil, perfeito. Né? Ou seja, consumiu caixa. E terrenos. Terrenos, a gente tem aqui o valor de 92 mil. Ele disse que vendeu o terreno. Vendeu. E quer dizer que o fluxo de caixa que foi gerado por terreno foi 92? Tudo você tem que estar antenado com quem? Com a DRE. Para ver se houve lucro ou prejuízo na venda desse terreno. Isso aqui não significa que você ganhou 92 mil, então vamos olhar lá.
Lucro na venda de terrenos, 28. Então quer dizer que o fluxo de caixa decorrente daquela venda do terreno não foi somente 92 mil, foi 92 mil mais 28. Ou seja, você vendeu o terreno, o fluxo, né? O valor da venda do terreno foi 120 mil. O valor da aquisição da máquina foi 220 mil. O valor da aquisição de investimento foi 32 mil. Se esses valores foram efetivamente pagos e recebidos, se não falam nada, presumia isso aí. Que você gastou 32, gastou 220 e entrou 120. Mas aí você tem que ficar esperto, porque na questão ele te diz, ele tem umas informações adicionais. E ele fala assim, ó, ou não liquidou empréstimo, não pagou despesa, isso aí beleza. Isso iria interferir no quê? No fluxo de financiamento. Agora, o registrado em contas a receber se refere à venda do terreno. E em contas a pagar se refere à conta dos imobilizados. Ah, certo. Então significa o seguinte, pessoal, olha só. Contas a pagar tem aqui 100 mil. Então, quando você comprou imobilizado, você não gastou todo o dinheiro. Porque 100 mil você ficou a pagar. Ele disse que o contas a pagar se refere à compra do imobilizado. E contas a receber se refere o quê? À venda do terreno. Ah, agora entendi. Aqueles 32 mil, efetivamente lá do investimento, você gastou. Porque ele disse que contas a pagar é somente correspondente à máquina. Agora, das máquinas que foram 220 mil, que você comprou a máquina, que a gente já viu 220 mil, você ficou sem pagar quanto? 100. Então, o fluxo de caixa decorrente dessa aquisição de máquina, pessoal, só diminuiu, né, o caixa de sua empresa em 120. Você gastou 220 com máquina, mas ainda está devendo 100. Então, só saiu efetivamente 120. Ah, certo. Você vendeu o terreno por 120. Mas você recebeu os 120 todo? Não, porque tem aqui contas a receber e é correspondente a terreno de 60. Então significa que só houve geração de caixa de quanto? De 60 mil, certo? Então a gente vai ter ali 152, né? 152 menos 60 mil, que isso nós vamos ter quanto? 92 mil, mais 92 mil o quê? Negativo. 92 mil mais 92 mil negativo. Portanto, a alternativa correta aí da questão vai ser letra C. Questão boa, né? Mas eu acho até que vem uma questão teórica aí, talvez, na sua prova em relação a fluxo de caixa, né? Então, ficar atento com aquelas atividades de investimento, atividade de financiamento. Principalmente o quê? Você comprar e vender ações de sua empresa. Comprar e vender títulos patrimoniais de sua empresa. Isso é atividade de financiamento. Questão 25. Considera os dados contábeis extraídos da Companhia Ômega, empresa comercial referente ao exercício financeiro de 2012. Faturamento bruto com venda de mercadoria, tributos com vendas, receita líquida. Ele quer saber o quê? O valor adicionado a ser distribuído pela Ômega, né? Valor adicionado, vamos relembrar aqui, ó, receitas. O item 1, receitas, a gente vai ter receitas com vendas. Qual for o valor da receita de vendas? A gente contabiliza pelo valor bruto. A gente só tira o quê, pessoal? Só tira desconto, devolução, abatimento, mas os tributos não. As vendas é com o valor cheio. É o faturamento ali. Se tivesse desconto, devolução a gente tiraria, mas o tributo não. 200. O item 2 são insumos de terceiros. Aí ele vem aí. Você comprou por 70.800 e o custo da mercadoria vendida foi 60 mil. Qual o valor que você vai levar de insumos de terceiros, pessoal? Ali no CMV. O CMV é o CMV da DRE mais os tributos recuperáveis que você tirou. Então, na realidade, eu não vou contabilizar por 60, eu vou contabilizar por quanto? Por 70.800. Além disso, teve esses serviços de utilidade pública. Utilidade pública no valor de 3.500, certo? Então, o insumo de terceiro foi no valor de 74.300. 70.800 com 3.500. Beleza. E quem vai ser o valor adicionado bruto? O valor adicionado bruto é o item 1, né? Menos o item 2. 200 menos 74.300. Que isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 125.700. 125.700. Aí eu tenho que olhar se teve depreciação e amortização, que é o item 4, é o item das retenções. Teve depreciação e amortização? Teve. De quanto? De 21 mil. Beleza. Aí eu já tenho quem? Eu já tenho um valor adicionado líquido.
que é o bruto, menos as retenções, 125.700 menos 21, eu vou ter 104.700, que é o valor adicionado líquido. Mas isso é só isso que você vai distribuir? Não. Que tem esse aqui é o que mais cai. Valor adicionado recebido em transferência. Foram gerado em outra empresa e transferido para sua empresa. 4, grava esses 4. Receita financeira, receita com dividendos, receita de aluguel e o resultado com equivalência patrimonial. E aí nós temos resultado positivo com equivalência 3.000, receita financeira 1.100. Portanto, o valor recebido em transferência vai ser de 4.100, o valor recebido em transferência. Então, o item 7, que é o valor adicionado a distribuir, vai ser o item 5 mais o item 6. E aí a gente vai ter 108.800, é o valor adicionado a distribuir. Certo? 108.800, portanto, a alternativa correta, letra C. Para mais um aí. Questão 26. Aí já na parte de equivalência patrimonial, não é? Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente os textos a seguir. No balanço patrimonial de entidade, os investimentos em coligadas ou incontroladas e outras sociedades que façam parte do grupo econômico ou esteja sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Os 4 investimentos, coligado, incontrolado, esteja sob controle comum ou pertença ao mesmo grupo econômico. Coligado é quando a investidora tem influência significativa na investida. O que é ter influência significativa? É o poder de participar das decisões políticas, financeiras e operacionais da investida. Isso é presumido quando ela tem 20% do capital votante. Ser controlado é o quê? É quando a investidora é titular de direitos que lhe assegure de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Certo? Então, de acordo com a seguinte norma, aqui equivalência patrimonial, o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação, levantado com observância das normas da Lei 6.404, na mesma data ou até 60 dias, é admitido aí 60 dias no máximo antes da data do balanço da companhia, o valor do PL, não serão computados resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia ou com outras sociedades coligadas à companhia ou por ela controlada. Beleza? Aí vem lá. O valor do investimento será determinado mediante a aplicação sobre o valor do PL, referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital. Beleza. A diferença entre o valor do investimento de acordo com o número 2 e o custo de aquisição corrigido monetariamente somente será registrado como resultado do exercício. Perfeito, né? Ele só fez falar, ele só queria 2 coisas, que aqueles investimentos serão avaliados pela equivalência patrimonial e o prazo, a diferença entre a data do balanço que é admitido é de até quanto tempo? De até 60 dias, portanto a alternativa correta é letra B de bola. Mais uma, questão 27. Em 31 de dezembro de 2011, uma determinada empresa de serviços investidora mantinha em sua contabilidade um investimento à ordem de 1 milhão, equivalente a 10% do capital social de uma empresa do mesmo ramo investida. No início do exercício de 2012, a investidora adquiriu mais 70% do PL da investida, que era representado única e exclusivamente pela conta de capital no valor de 10 milhões. Sabendo-se que esse investimento era mantido pelo custo, uma vez que não era relevante, e a investidora não mantinha qualquer controle sobre as decisões da investida. A aquisição foi realizada por 7 milhões, a investidora passou a ser controlada da investida, inclusive com a tomada de decisões estratégicas. Houve um lucro no exercício de 3 milhões, assinale a alternativa que indica por quanto estará avaliado o investimento no balanço patrimonial. Ele quis lhe confundir todo, mas não tem informação nenhuma, né, que, olha só, a empresa tinha 10% e era representado por 1 milhão. Aí depois comprou mais 70%. E comprou 70% por 7 milhões. Então esse investimento ele vai ter contabilizado por que valor, pessoal? Por 8 milhões, né? Por 8 milhões, né? E ele disse que a empresa, isso é equivalência patrimonial, e a empresa teve um lucro de 3 milhões. Pessoal, como é equivalência patrimonial? Equivalência patrimonial é o seguinte, existe uma equivalência entre o valor do investimento da investidora e o PL da investida. Se aumentou o PL, a gente tem que aumentar o investimento. Como é que aumenta o investimento? Debitando o investimento e creditando receita com equivalência patrimonial. De quanto? De 3 milhões? Não. Do percentual que ele tem agora, que é quanto? 80%. 80% de 3 milhões
vai me dar quanto? Vai me dar 2.400.000. Isso é o lançamento da receita com equivalência lá no investimento. Como você já tinha registrado no investimento quanto? 8 milhões, né? 8 milhões com mais 2.400.000, vai ficar um investimento com valor de 10.400.000. Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Agora, se liga aqui no negócio. Eu achei que eles podiam não saber fazer aí essa coisa. Se você tem, muitas vezes você pode ter isso. O mais complicado seria você ter, durante um ano, o investimento que ele é avaliado pelo método de custo e no ano seguinte ele for avaliado pelo método de equivalência. Aí você tem que ter cuidado, porque se teve lucro naquele ano que era avaliado pelo método de custo, você não vai reconhecer receita com equivalência, não vai reconhecer. Agora, quando chegou no segundo ano, tem lucro de novo. Mas aí você tem que fazer a equivalência patrimonial, certo? Mas você só vai reconhecer a participação como equivalência, só aquela participação no ano que tinha equivalência. Ah, Silvio, mas eu vou ter que aumentar o PL em consequência do PL, o investimento em consequência do PL da investida. Vai, mas correspondente ao ano anterior, não vai ser receita com equivalência, não. Você tem que fazer o ajuste na conta de lucros acumulado. Lembra lá? Ajuste de exercícios anteriores. É decorrente de mudança de critério contábil ou de erro. Aí, se você vem pelo método de custo e vai para a equivalência, houve uma mudança de critério contábil. Aí vai ser feito o ajuste lá em lucros acumulados. Só que aí não teve lucro nos dois períodos. Ele não falou isso. Ele falou que só teve esse lucro aí quando já era avaliado pela equivalência. O que eu estou te dizendo é se tiver lucro nos dois períodos. Certo? Portanto, alternativa correta, letra B de bola. Beleza, questão 28, umas questõezinhas de custo aí pra gente, Uma diferença fundamental entre custos e despesa é a característica, uma vez que custo se identifica com um determinado produto ou serviço que está sendo fabricado ou prestado, respectivamente, e a despesa está mais intimamente ligada a um período, exercício ou ano. Portanto, custos são gastos de produção atribuídos às unidades que foram produzidas, ou mesmo à mão de obra de um serviço. Isso posto, é correto afirmar que os custos primários. Quais são os custos primários? VUNESP, aí esse é o entendimento. É matéria-prima e quem, pessoal? E mão de obra direta. Você pode encontrar até materiais diretos e mão de obra direta, mas esse não é o entendimento dominante. Que custo primário é quem? Matéria-prima mais mod. E isso aí que a gente está ligado que VUNESP quer desse jeito. Então, matéria-prima e mão de obra direta, alternativa correta, letra B. Esses dois conceitos é importante você saber, Custos primários e custo de conversão, custo de transformação também. Qual é o custo de transformação? É você transformar a matéria-prima. Então, matéria-prima não vai ter envolvido. Então, os custos de transformação vai ser a mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação, certo? Esses são chamados custo de conversão ou custo de transformação, como o nome diz, é para você transformar a matéria-prima, certo? Portanto, a alternativa correta aí da questão é a letra B de bola. Questão 29, essa aí foi uma questão mais velha, mas ela trabalha alguns conceitos, eu coloquei aí para a gente revisar. Examine as afirmações a seguir. No custeio por absorção, apropria-se aos produtos elaborados todos os custos de produção. Verdadeiro, quer fixos, quer variáveis, quer diretos ou indiretos, e tão somente os custos de produção. Isso é verdadeiro e é diferente do custeio variável, que só apropria como custo de produção os custos variáveis. E isso vai fazer com que você tenha uma diferença no lucro, se você não vender tudo. Por quê? Porque no custeio por absorção você vai levar todos os custos fixos como despesa. No custeio variável. Todos os custos fixos vão ser despesa. E no custeio por absorção, não. Se você não vendeu tudo, vai ter custo fixo aonde? No estoque. Então a diferença dos dois lucros, custeio por absorção e custeio variável, é o quê? É porque o estoque do custeio por absorção, se não vendeu tudo, se vendeu tudo não tem diferença no lucro líquido. O estoque no custeio por absorção, ele tem custo fixo. E no custeio variável, ele não tem custo fixo. Então, quer dizer, se eu quero saber a diferença dos lucros, é só eu aplicar o percentual da mercadoria que sobrou sobre o custo fixo. Já sei que vai ser a diferença dos lucros, certo? Por quê? Porque a mercadoria que sobrou tem custo fixo no custeio por absorção e no variável não tem. Então, beleza. Os custos fixos tendem a ser muito mais um encargo para que a empresa possa ter condições de produção do que sacrifício para a fabricação específica desta ou daquela unidade. Assim sendo, não há normalmente grande utilidade
para fins gerenciais no uso de um valor onde existe custo fixo apropriado, isso é verdadeiro, né? Os custos fixos, pessoal, ele varia, né, em função da quantidade produzida do próprio produto, de outros produtos, ele é muito mais um encargo, ele existe independente de produção, isso é verdadeiro. Quando se apropria custos fixos aos produtos, um custo de um determinado produto pode variar em função não só do seu volume, mas também em função da quantidade dos outros bens fabricados, verdadeiro. Você fabricou outros bens você começou a fazer mais, ele pode puxar os custos fixos para ele, certo? Verdadeiro. No custeio variável ou custeio direto, só são alocados aos produtos os custos diretos, ficando os custos fixos e os indiretos variáveis separados e considerados como despesa no exercício, indo diretamente para o resultado. Estão corretas somente as afirmações. Isso aqui está errado, ó. Se esse custo é variável, olha só, no custeio variável, são alocados aos produtos os custos diretos, né? São alocados aos produtos os custos variáveis, seja ele direto ou indireto, certo? E ele fala aí, ficando os fixos e indireto variável, não, isso aqui está errado, né? Então, 1, 2 e 3 são itens verdadeiros, portanto, a alternativa correta é letra C. Questão 30. O ponto de equilíbrio para uma empresa industrial que tem uma capacidade de fabricação de 250 mil quilos por mês, sendo seus custos e despesas variáveis de 4 por unidade fabricada, o preço de venda unitária 14 e seus custos e despesas fixas totalizam 1 milhão. Como é que você calcula o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio contábil vai ser os custos fixos mais despesa fixa pela margem de contribuição unitária, que é o preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. Custo fixo mais despesas fixas, ele me deu aqui, é 1 milhão, né? 1 milhão. Preço variável, preço de venda menos despesas variáveis. O preço de venda, ele me falou ali, 14, né? Menos, preço de venda menos custos variáveis e despesas variáveis. Logo, ele me fala custos e despesas variáveis são 4. Então, a margem de contribuição unitária é 10. 1 milhão dividido por 10 vai ser 100 mil. 100 mil é o ponto de equilíbrio. 100 mil, a empresa não tem lucro nem prejuízo, certo? Alternativa, letra C. Agora, se você atingir o ponto de equilíbrio, tudo que você vende depois do ponto de equilíbrio é o que? É lucro. Então, se eu quero achar um lucro, por exemplo, quando vender 120 mil unidades, o lucro vai ser a quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio, vezes o quê? A margem de contribuição unitária, porque a partir dali não tem custo fixo, já matou os custos fixos, certo? Então, o lucro da empresa é a quantidade vendida acima do ponto de equilíbrio vezes a margem de contribuição unitária. Se você vai fazer, pessoal, né, você muitas vezes tem alguma limitação, e você quer ver qual é o produto que você vai fazer mais, você tem que produzir o quê? O produto que tiver a maior margem de contribuição unitária. Certo, letra C aí. Com base nos dados a seguir, considerando os conceitos de custos e precificação, indica a quantidade necessária para se obter o ponto de equilíbrio numa operação em que o total dos custos fixos previstos 637, 635, preço de venda 15 e o custo variável unitário 10, né? Aí ele vem aí. Então, beleza, é direto, né? Ponto de equilíbrio vai ser igual. Custo fixo mais despesa fixa, 637, 635. Beleza. Preço unitário de venda menos custo unitário e variável. Aí a margem de contribuição. A margem de contribuição vai ser 15 menos 10, que vai ser igual a 5, essa margem de contribuição. Então, o ponto de equilíbrio vai ser 637, 635 dividido por quanto? Dividido por 5. Vamos fazer essa conta aqui ligeirinho, né? 637, 635 dividido por 5. Isso aqui vai dar, né, 127. Aí eu não vou fazer mais conta. Já sei, 127, com certeza vai ser 127, 527. Portanto, a alternativa correta aí da questão 31 é letra E. Beleza. Questão 32. O método de custo que deriva da aplicação dos princípios contábeis e consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados e só os de produção, ou seja, todos os gastos relativos à produção são atribuídos para todos os produtos, é denominado, né, da aplicação dos princípios contábeis. Pessoal,
O custeio por absorção atende os princípios, atende a legislação de imposto de renda. Agora, a desvantagem dele é o quê? Para fins gerenciais, porque ele tem os custos fixos. Mas ele está falando que deriva da aplicação dos princípios e consiste na apropriação de todos os custos de produção. Ele está falando aí de quê? Do custo por absorção. Custo por absorção, portanto, a alternativa correta, letra C. Aí a gente dá uma paradinha e no próximo bloco a gente já vai fazer umas questões aí de análise de balanço, ok? Até já!